O candidato socialista José Seguro vai disputar o segundo turno das eleições presidenciais de Portugal com o representante da extrema-direita André Ventura. Há cerca de 4 décadas não havia um segundo turno nas eleições presidenciais do país. O candidato socialista surpreendeu na reta final ao defender o voto útil contra o crescimento do Chega de Ventura, que defende regras mais duras contra a migração e reformas liberantes. Esse pleito de Portugal pode ser considerado um dos mais fragmentados da história recente do país, né, Fred? Sim, Portugal já vem num momento assim de fragmentação. Eles têm uma discussão muito forte da questão da imigração, que também pesou nessas eleições. O que aconteceu? O candidato socialista, né, o Seguro, ele não aparecia, ele estava na disputa entre primeiro, mas ele não era entre os favoritos. Mas na reta final ele começou a pregar o voto útil e também buscar uma aproximação com a centro-direita. Então ele acabou conseguindo um pouco mais de votos e chegou ao primeiro lugar, né, na apuração até o momento, já mais de 99% dos votos apurados. Ele está com 31,11%, e o André Ventura, que é uma força jovem dessa direita, ligada com o Vox da Espanha, os grupos mais conservadores, de uma direita mais incisiva em Portugal, ele cresceu muito. Ele está em segundo com 23,52% até o momento. Né? Teve um número de abstenção muito alto também, né? Isso é importante falar também. Portugal tem mais ou menos 11 milhões de eleitores, 5 milhões e 700 compareceram, 47% de abstenção. Foi um número muito elevado para essa eleição, né? E que marcou também uma derrota do partido do governo, né? O Marcelo Rebelo, que era o atual presidente, né? Ele é da social-democracia, ele não poderia concorrer a um terceiro mandato, então abriu-se essa possibilidade. E o primeiro-ministro, né, o Luís Montenegro, também da social-democracia. Eles deixaram o candidato deles, chegou em 5º lugar, né? Ele estava entre os primeiros, né? Mas essa situação mostra um desgaste do governo atual e esse crescimento, uma busca de soluções um pouco mais diferentes, né? O Seguro, ele fala sobre isso no seu discurso, né, de vitória. Nós temos a fala dele sobre isso. Convido todos os democratas, todos os progressistas e todos os humanistas a juntarem-se a nós, para unidos derrotarmos o extremismo e derrotarmos quem semeia ódio e divisão entre os portugueses. Esta não é uma candidatura partidária, nem nunca será. É a casa de todos os democratas que, num momento difícil do nosso país, se unem para preservar o fundamental. Todos os democratas são bem-vindos. Não é à toa que ele está colocando dessa situação como democratas, né? Somando as votações, as esquerdas têm, além da votação dele, mais 5%. Já o centro e a centro-direita tem mais 40% em jogo. Então, esses são os votos que eles vão tentar, tanto Ventura quanto Seguro, conquistar no segundo turno. Já Ventura, ele é mais incisivo. Ele tenta conquistar com base justamente numa forma mais dura de enfrentamento, de marcar território. E o discurso dele também fala muito disso. Vamos ouvir. Agora é que nós vamos ver. Agora é que nós vamos ver a fibra de que são feitos. Pois que andaram meses, anos a dizer que tínhamos que combater o socialismo, que o socialismo era para acabar, que não podíamos continuar a ter socialistas em todos os cargos de poder. Pois agora esse país, muito mais do que em 1986, agora esse país tem uma escolha diante de si próprio. Tem um socialista e tem um não socialista nesta luta. Eu não quero voltar ao socialismo em Portugal. O socialismo destrói, o socialismo mata, o socialismo corrompe. Eu não quero socialismo em Portugal. Fred, além dessa fragmentação, né, no discurso mesmo a gente viu entre socialista e não socialista, o que está em jogo nessa eleição ali no país hoje?
O Portugal é um país parlamentar, né? Quem governa é o primeiro-ministro. Mas o presidente tem uma função muito importante. Ele pode tanto sancionar quanto vetar projetos aprovados pela Assembleia, quanto ele pode convocar ou dissolver a Assembleia, chamar eleições, né? Então, essa parte política é muito importante. Ele é o responsável para poder tentar garantir uma estabilidade num país. Por exemplo, o parlamento tem 230 cadeiras. O atual, o Partido Social Democrata mais o Partido Popular, eles têm 91 cadeiras, né? Então, ainda é um equilíbrio muito frágil para poder se manter. Então, a figura do presidente é muito importante. Quem assumir vai ter uma capacidade muito grande de negociar em relação a isso. E tem muita coisa em jogo agora nos próximos meses, né? Você tem essa questão, por exemplo, do Mercosul, né, que Portugal tá num momento de crescimento econômico muito bom, mas com salários muito baixos em relação ao restante da União Europeia. Os salários de Portugal são em torno de 30% abaixo da Espanha, que é logo ali ao lado, e praticamente metade dos salários da Alemanha. Então, é uma questão. Outra questão que é muito importante é a questão da migração, né, que o Chega trabalha com muita força, tentando restringir com muita severidade. Eles conseguiram, junto com a Iniciativa Liberal, leis mais restritivas no ano passado, né, com mais dificuldades de concessão de vistos permanentes, processos mais longos, e nesse ano espera-se que possa votar, inclusive, um projeto para a revisão da concessão de cidadania portuguesa, né? Então, eles vão entrar muito duro. Portugal tem em torno de 1,5 milhão de imigrantes e mais ou menos 500 mil são brasileiros, né? Eles têm essa questão muito intensa por conta de questão de emprego, uma questão de uma identidade portuguesa, que é uma das palavras-chave do Chega e do Ventura com relação a isso. Então eles fazem essa defesa. E é interessante que, mesmo fazendo essa defesa dessa resistência contra a imigração, etc., a votação do Ventura no exterior foi melhor do que dentro do país. Ele chegou, por exemplo, aqui no Brasil, ele teve mais de 40% dos votos. Se não me engano, foram 10 sessões eleitorais espalhadas pelo Brasil, né, em 10 capitais, só em uma que ele não venceu. Então, ele tem isso está em jogo nesse ano. Então, vai ser uma luta bastante acirrada por esse eleitorado do centro até o dia 8 de fevereiro, que é quando vai acontecer a votação do segundo turno.